Boa noite. Hoje vai ser um pouco diferente, hein? Trouxe uns slides aí para facilitar o trabalho. Espero que o Senhor nos entregue algo de fato, assim como foi orado, precioso para o nosso coração. Eu quero aproveitar já essa oportunidade para estender a oração que a palavra que o Thiago nos entregou hoje, para que a gente se livre de todo ruído, de toda distração, de toda voz que vem de fora, de toda inquietação, de tudo aquilo que vem querer tirar a palavra do Senhor. Possa cair em boa terra, em nome de Jesus. Vamos lá, hoje a gente vai ter uma aula de zoologia aqui, hein? Vamos ver se vai funcionar aqui. Moçada, tenta deixar o mouse no meio da tela. Aí, olha lá. No mundo animal existem muitos animais poderosos. E se vivêssemos nesse ambiente e pudéssemos escolher, qual animal seríamos? E aí? Vamos ver, sabe, não está funcionando, acho que vai ter que ser por aí mesmo, hein? Olha lá. Leão, águia, tubarão, elefante, tigre, urso, leopardo, etc. Geralmente a nossa mente sempre vai para o mais forte, né? Esses são exemplos de animais poderosos, cheios de armas de ataque e de defesa. O leão forte, imponente, o rei, né? Majestoso, todo pomposo. A águia com uma visão, uma habilidade de caça. Vários animais poderosos, né? Então, não deu certo, hein, sabe? Mas a gente tinha testado, não tinha dado certo. Será que é a distância? É. Mas aí você vai passando para mim então, sabe? Pode passar mais um. Todos esses animais, conforme eu já disse, são cheios de habilidades, né? E aí se fosse para escolher, tem que dar uma águia ali no fundo. Olha lá, nosso águia ali. Esse é águia, é tigre, é tudo. Mas tem um animalzinho que ele é pequeno, frágil, dócil, vulnerável, sem nenhuma arma de ataque ou defesa, sem nenhuma, completamente dependente, está na base da cadeia alimentar, enquanto os predadores estão no topo, né? São predadores. Esse animalzinho não é, ele é presa fácil, não tem habilidade nenhuma, não é rápido, não tem boa visão, não tem força, não tem capacidade de carregar carga, não tem dentes afiados, não tem nada. E aí, se a gente pudesse escolher, que animal nós escolheríamos? Alguém aqui escolheria ser esse animalzinho? Difícil, né? Eu acho que eu não escolheria não, sinceramente. Mas esse animal é a ovelha. Engraçado que o Senhor nos chama de ovelha o tempo todo. Toda hora, todo momento na Bíblia Ele faz essa analogia com ovelhas. Nós somos ovelhas. Por que será que o Senhor nos chama de ovelhas? Se é um animal tão vulnerável, tão debilitado de ferramentas. Em Ezequiel 34:31, Jesus fala: vós sois ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Em Isaías fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Embaixo tem muitas outras referências aí, poderia citar muito mais, de tantas vezes que o Senhor nos chama de ovelhas, seja no Velho ou no Novo Testamento. Quem aqui é a ovelha do Senhor? Amém? Se ela é forte ou não, se ela tem habilidade ou não, eu não quero saber. Se o Senhor falou que nós devemos ser ovelhas, eu quero estar nessa condição. Mas por que ser ovelha? Mesmo sendo frágil, sensível, vulnerável. Parou. E aí, mesmo sabendo de tudo isso, você tem certeza que você quer ser ovelha do Senhor? Existe essa convicção no seu coração de que de fato você é uma ovelha? Pode ir pulando aí, sabe?
Não tem problema. A pergunta é a seguinte: por que o Senhor nos chama de ovelha? Por quê? Por que Ele quer que nós sejamos como ovelhas? Por que Ele fala que nós somos ovelhas que andamos desgarrados, cada um para o seu canto, como ovelhas sem pastor? Qual o sentido disso? A resposta é porque o Senhor nos chamou para sermos totalmente dependentes dele. Então lá no Éden, quando Adão pecou, o que ele aconteceu? Ele falou: Senhor, eu não quero mais ser dependente de Ti, eu quero ser dono da minha própria razão, eu não quero mais, não quero ser ovelha mais. Porque a ovelha é 100% dependente do outro, ela é 100% dependente do pastor. Não tem como ela fazer nada sozinha. Essa é a condição. Por isso Jesus quer que nós sejamos ovelhas, para a gente depender totalmente dele, 100% dele. É por isso a condição de sermos ovelhas, porque ele é um animal vulnerável e sozinho ele não tem habilidade nenhuma. A ovelha ele é tão frágil, tão sensível, que um mosquito é capaz de matar ela. O mosquito começa a rodear o ouvido dela, ela começa a ficar agitada, nervosa, começa a se estressar, dá uma loucura nela, ela começa a bater a cabeça na parede até morrer. Um mosquito. Ela não tem habilidade nenhuma. Aí o que acontece? Tem que vir um pastor, passa um óleo na cabeça dela, com um cheiro para o mosquito não vir. De tão sensível que ela é. A ovelha, se ela se perder, ela vai tomar água, ela vê o reflexo dela na água, ela se assusta e morre, com susto. À noite ela está brincando ali no aprisco junto com o rebanho, elas começam a brincar de bater uma na outra, assim, de dar cabeçada uma na outra. E aí, se ela cair de barriga para cima, com as pernas para cima, ela morre. De tão fraca que ela é. Sabe por quê? O estômago dela é o órgão mais pesado, ele pesa sobre o pulmão, a lã pesa sobre o pulmão, ela não dá conta de se virar sozinha. De tão fraca que ela é. Aí entra o pastor mais uma vez. Ele tem que ficar a noite inteira vigiando a ovelha. A noite toda. Entende essa condição de ser ovelha? É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. É nessa condição que o Senhor quer que a gente viva. Vamos lá, pode passar, sabe? Vamos ver um exemplo de alguém que era uma ovelha. Davi. Davi, ele era ovelha dependente do Senhor, mas ele também era um rei poderoso. Olha o salmo que Davi escreveu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Esse é o salmo que Davi escreveu. Rei poderoso. Quando ele escreveu esse salmo, ele já era um rei. Davi já era rei. E ainda assim ele sabia o seu lugar de dependência do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? O que Davi encontrou na ovelha? Por que ele quis ser tão dependente de Deus? Como que funciona a vida de um rei? Pode passar, sabe? O rei é aquele que tem autonomia, autoridade, poder, suprimento. Ele pode acessar o que quiser, a hora que quiser, com recurso infinito. Ele governa, ele decide. Ele tem tudo sob o seu controle. Pode passar, passar. Além disso, ele era guerreiro. Davi era guerreiro. Lutou contra leões, ursos, filisteus, Golias, contra Saul e inúmeros reis, e sempre saiu vitorioso. Ele era um homem valente. Ele podia ser cheio de si e falar: não, eu sou bom, eu sou forte, eu sou capaz, eu tenho capacidade. Mas o seu espírito era de ovelha. Ele assume um lugar de total dependência do Senhor. Ele sabia que por si só não era capacidade dele, porque a gente tem o inverso. Saul também foi ungido rei, também recebeu a presença do Senhor, mas ele não quis ser ovelha, ele não quis depender totalmente do Senhor. E a palavra fala que o Espírito Santo saiu dele. Mas Davi permaneceu como um homem segundo o coração de Deus, cheio de falhas, assim como todos, cheio de pecado, mas o coração dele era voltado para o Senhor, era um coração de ovelha. E quando a gente vai ler no Salmos 23, ele fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. São armas que o pastor tem para ajudar a ovelha.
A vara fala de direcionar, de corrigir, de ajustar a direção. O cajado fala de consolo. Ele tem uma ponta arredondada. Quando a ovelha cai, se perde, ele vai lá e busca ela com o cajado. E Davi sabia que ele precisava do consolo do Senhor. Foi assim muitas vezes na vida dele. Pode passar, sabe? E aí qual que é o significado? A gente entender como funciona uma ovelha, quais são as características dela. Tem inúmeras, muitas. Sugiro que depois vocês pesquisem e estudem sobre a ovelha. Em todas elas a gente vai ver as mesmas coisas: a fragilidade, a doçura, a paciência, a mansidão, a submissão. Essa é a ovelha. Elas são dóceis, pacíficas, calmas e submissas. São conhecidas por seu comportamento dócil. Elas tendem a ser animais sociais vivendo em grupos. A ovelha não vive sozinha. Ela não consegue viver sozinha. Não é característica dela. É natural da ovelha viver em bando. E Jesus nos chama de ovelha. Não esquece desse detalhe. Elas se adaptam bem a ambientes de rebanho. Elas se adaptam bem a isso. Como tem sido a sua adaptação ao rebanho? Elas são submissas e calmas. E isso ajuda a evitar a atenção excessiva de predadores. Elas estão sempre em paz. O contrário da paz é a agitação. Quando elas ficam muito agitadas, começa a ter muito barulho, muita agitação, o que isso acontece? Elas se estressam, aí uma se perde, fica sensível, fica vulnerável, fica exposta aos predadores. A ovelha não pode ter esse ambiente. Ela precisa da harmonia. É uma questão de sobrevivência, a harmonia. Ser mansa, submissa, ser calma, é um ponto-chave na vida de uma ovelha. É uma questão de sobrevivência. Pode passar, sabe? Se a gente faz uma analogia no reino, é necessário que o discípulo seja dócil, calmo, pacífico e submisso? Com certeza sim. Se nós somos ovelhas, como eu vou me relacionar se eu não tenho essa condição? Como eu vou viver uma vida de comunhão? Acabamos de cantar aqui. Como a gente vai entrar nesse lugar se eu não for pacífico? Romanos 12, 18. No que depender de vós, tende paz com todos. Você é um promotor da paz? Aonde você chega, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem junto com você? Você gera esse lugar de paz, que as pessoas ficam tranquilas ao seu lado? Esse é o lugar da ovelha, não é um lugar, não é uma posição de discórdia, de intrigas, de reclamar, de murmurar, de falar mal dos outros, mal das autoridades. Não é papel da ovelha. A ovelha ela é submissa, ela é pacífica, ela transmite paz no olhar, no gesto, nas palavras. Essa é a função da ovelha, meus irmãos. Em Gálatas 5:22 diz que um dos frutos do Espírito é a paz. O Espírito Santo está dentro de nós. Essa paz precisa reinar em nós. Ela precisa reinar em nós. A gente precisa transmitir esse lugar de paz. E Colossenses 13, 3 do 3 ao 14 fala: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, assim como eu vos perdoei, perdoem-se uns aos outros. Percebe o quanto isso é importante para a gente viver em um lugar de harmonia? Aí às vezes o que acontece? Eu me desentendo, ou eu fico chateado, e aí o meu coração fecha. Eu não consigo acessar esse lugar, não consigo suportar, perdoar, assim como Jesus me perdoou. Aí eu começo a olhar para os defeitos, para as falhas, começo a criticar, meu coração vai ficando enrijecido, duro, eu começo a querer me afastar, começo a me isolar. E o que acontece quando a ovelha vai por esse caminho? Ela fica vulnerável, presa fácil. Pode passar assim. Ai, beleza. Deu ruim. Mas uma outra característica da ovelha é que ela é totalmente dependente do seu pastor. Totalmente dependente do pastor. Pode voltar, sabe? Passou um pouco. Aí. As ovelhas seguem o pastor sem resistir.
Esse é um ponto muito importante. Sem resistir, sem resistência. Elas precisam de um líder para guiá-las e protegê-las. Sem um pastor, elas se perdem facilmente e se colocam em perigo. A ovelha ela não tem habilidade de viver sozinha. Sabe o que acontece quando a ovelha se perde? Ela percebe que ela está fora do rebanho, está longe do pastor, ela se estressa, fica nervosa, ela trava. Ela trava, começa a tremer e fica parada, travada. Não avança. A vida longe do rebanho não avança, longe do pastor não avança. Ela trava. O pastor ele fornece o pasto, que é o alimento. Ele fornece a segurança, que a ovelha precisa. Ele fornece um lugar longe dos predadores, ou quando eles vêm, ele protege, ele luta contra os predadores. Por isso as ovelhas elas têm uma facilidade de criar um vínculo de confiança com o seu pastor, a ponto de ela só de ouvir a voz dele, ainda que longe, ela reconhece. Porque a ovelha sabe da dedicação do pastor por ela, sabe o quanto ele se entrega por ela. A ovelha sabe que a vida dela depende do pastor. E ela cria um ambiente de segurança, de conexão. Ela sabe que quando ela se fere, quem que vai cuidar dela? É o pastor. Quando ela cai no buraco, no pecado, quem que vai tratar e cuidar das feridas? É o pastor. E ele vem. Pode passar. E no reino? É uma afirmação, não é uma pergunta. Você precisa de um pastor. O pastor ele larga tudo que ele tem por conta da ovelha. Ainda que ele tenha 100, se uma se perder, ele vai deixar as 99 de lado e vai lá em busca dela. E sabe o que ele faz? Quando ele acha ela, ele se alegra, ele se enche de júbilo e fala: vem, vamos comemorar, eu achei a ovelha que estava perdida. Pode passar, sabe? E é legal que eu lembro de um testemunho meu, assim que nós voltamos de Presidente Prudente, lá em 2021, eu acho que foi um ano que a Manu nasceu, né, Tiagão? Maitê. A Maitê? É, a Maitê. E foi um tempo que eu passei por bastante dificuldade. Foi um tempo que eu deixei entrar um sofisma no meu coração a respeito do pastor. Tiagão, meu pastor. Jesus é o pastor supremo, mas quem está ali no dia a dia cuidando da minha vida, me dando suporte é o Tiagão, ele é meu pastor. E eu deixei entrar uma mentira no meu coração. Eu pensava que ele não estava se importando comigo, não estava cuidando de mim. E isso foi crescendo no meu coração, crescendo. Eu estava aqui, todo domingo, eu nunca voltei no encontro. Mas o meu coração estava fechado. Uma sofisma pequena que eu deixei entrar no meu coração, ela começou a crescer. E eu lembro isso hoje com alegria, porque depois daquele dia a minha vida mudou. Eu falei: nunca mais eu vou deixar isso acontecer. E aí o que aconteceu? Pastor, ele deixa tudo de lado e vai lá em busca da ovelha. Eu lembro até hoje: Adão, tá tudo bem? Podemos falar? Eu posso, vamos falar. Vamos marcar então. A gente marcou de bater um papo e lá na pracinha da Cruzeiro, tomando uma garapa, lembra, Tiagão? E ele falou assim para mim: Adão, o que está acontecendo? Você está distante, está estranho, a gente não tem se falado mais. Ali eu abri meu coração. Sozinho eu não conseguia, mas o pastor ele vem atrás de alguém. E aí eu expliquei para ele: Tiagão, eu estou sentindo isso, meu coração está assim. E o que mais me impressiona é que ele tinha várias justificativas que ele podia dar. Ele não justificou. Ele falou: Jadão, me perdoa. Eu falei com você que isso não vai mais acontecer. Percebe que o pastor ele tem capacidade de ganhar o coração da ovelha. E depois daquele dia eu falei: nunca mais vou deixar isso acontecer. E desde então, nossa amizade, nosso relacionamento veio se fortalecendo. Eu vejo o cuidado que ele tem sobre a minha vida, a dedicação, a entrega, tudo que ele fez por mim e pela minha casa.
O pastor, ele se sacrifica pela ovelha. O recado que eu quero deixar, não resista ao seu pastor. A vida dele está entregue para você. É uma vida de sacrifício, é de abrir a casa, é de deixar um filho recém-nascido para ir lá te buscar, te tirar do buraco. É uma vida de sacrifício. É assim que o pastor vive. É dessa forma. Não resista ao seu pastor, de forma alguma. A única intenção do coração do pastor é guardar a vida da ovelha e trazer ela para perto. Essa é a missão dele, é a função dele. E tem alguns textos aí, não vou ler todos, mas a palavra fala que o pastor busca conhecer o estado da ovelha, ele coloca o coração dele nisso. Fala que ele dá a vida pela ovelha. Jesus falou isso em João 10. Eu sou o bom pastor dá a vida em favor das ovelhas. Esse é o estilo de vida de um pastor. Pode passar, Sá, por favor. E aí vem as perguntas. Como está a sua relação com o seu pastor? Existe harmonia? Existe transparência? Existe um lugar onde você permite ser tocado pelo seu pastor? Ser tratado? Você pede ajuda? Você resiste ao seu pastor? Ou se submete à vontade de Deus que vem através da vida dele? Você permite ser tocado? Quantas vezes eu não sentei com o Tiagão e falei assim: Adão, está errado nisso, corrige isso, ajusta isso. Amém? Me submeto, é o meu papel, me submeter ao meu pastor. Não é criar justificativas ou argumentos. Não é esse lugar, não é essa função da ovelha. Quantas vezes eu não corri chorando? Falei: Tiagão, não consigo vencer essa situação. Aí o pastor vem, limpa as feridas, ajuda, cuida, trata, fortalece, anima. Vambora, vamos pra cima, levanta, vamos tudo de novo, vamos começar. E estou aqui até hoje. Espero continuar nessa condição. Em nome de Jesus. Pode passar, Sara, por favor. Outra característica da ovelha é que ela tem um instinto gregário. O que é instinto gregário? A gente já até falou, faz parte da vida da ovelha, ela precisa da comunhão, ela vive junto do rebanho. Elas possuem um forte instinto de viver em grupo, sentindo-se mais seguras quando estão próximas de outras ovelhas e do pastor. Esse comportamento ajuda a se proteger contra os predadores, pois se uma ovelha fica isolada, ela se torna vulnerável. O instinto gregário também está relacionado ao estresse que as ovelhas sentem quando estão separadas do rebanho, que é aquilo que eu falei, ela se sente nervosa, se estressa. Já era, ela trava, ela não tem bom olfato, não tem nada, ela não consegue voltar, ela vai precisar de ajuda. Não vá por esse lugar, não se afaste do corpo. Ela tem uma forte dependência de andar em grupo. Essa é a característica natural da ovelha. Como a gente traz isso para o reino? O que Jesus fala? Que a gente precisa viver em comunhão. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pode passar essa. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, predador, procurando a presa. Procurando a presa, buscando a quem ele possa tragar. E aí, uma ovelha dá conta de lutar contra o leão? Não dá. O diabo está rugindo ao derredor, bramando, louco para tragar uma ovelha. E eu estou protegido no aprisco, junto com os meus irmãos, junto com o corpo de Cristo. Esse é o lugar de proteção da ovelha. Não tem como eu ser protegido de outra forma. Não adianta eu deixar uma mentira entrar no meu coração. Eu só preciso de Deus, eu só preciso da comunhão com Deus, é suficiente. Não é suficiente. Eu preciso andar junto com os meus irmãos. Não tem outra forma. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses. A ovelha não busca os seus próprios interesses. Ela não busca. O interesse dela é ir aonde o pastor está. O pastor que mostra o caminho. O
pastor que mostra a direção que ela tem que tomar. Não deixamos de reunir como igreja, né? Segundo o costume de alguns. E deixa eu ver se ele está aí. O Joãozinho está aí? Não está? Não, né? A gente estava trabalhando lá em casa esses dias e o Joãozinho me falou algo precioso. E eu vivi nesse lugar lá no começo da minha caminhada. O começo é muito difícil. Você tem muitas dúvidas, é muito difícil, você luta contra o pecado toda hora, você se perde toda hora. E ele falou assim, a gente estava conversando, estava falando algumas coisas com ele, ele falou assim para mim, Jadão, se eu não tivesse comigo todo dia, eu já tinha desistido de caminhar. Eu falei assim, graças a Deus que eu estou trabalhando junto com o Ederson, todos os dias. Percebe como é importante a gente estar junto? É só um trabalho, não é só um trabalho, ele está perto de um discípulo de Jesus. Onde tem 2 ou 3, ali o Senhor está presente. Vida e bênção para sempre. E ali ele foi guardado, porque de fato, toda vez que eu me isolo, eu vou ficar vulnerável. O que começa a vir? A velha natureza. Mentira, reclamação, murmuração. Reclamação é um perigo, ela contamina o nosso coração. Amargura, quanto mais longe eu estou, menos vontade eu tenho de estar perto. E aí eu começo a viver o estilo de vida igual eu vivia antes. Não é assim, né? Eu não posso andar de qualquer jeito, falar o que eu quero, pensar o que eu quero, fazer o que eu quero. Não, sozinho, de forma alguma, sem ninguém para me pastorear, para olhar a minha vida, para tocar em mim, para cuidar de mim. Eu já vivi nesse lugar, eu não quero viver nesse lugar. E ontem a gente estava trabalhando lá em casa, eu e o Ederson, a gente ficou até tarde lá, umas 8h30 da noite, a gente terminou o serviço. E eu pedi para ele me levar embora, e a gente indo, subindo ali, a gente encontrou o alemão, ergue a mão aí, alemão. É o Paulo. E aí a gente estava conversando ali e ele falou assim, irmãos, eu estou desanimado, eu estou fraco, estou abatido, passando por umas situações aí que estão me derrubando. Glória a Deus que ele encontrou a igreja do Senhor. Glória a Deus que ele encontrou o rebanho do Senhor. Por quê? O que a gente fez ali? Fortalecendo a vida dele. Oramos por ele, repreendemos esse sentimento, profetizamos paz, alegria. A gente terminou de orar ali por ele, soltou um sorrisão, ele falou assim, amanhã eu vou estar lá com vocês. Aqui, porque ele encontrou o corpo de Cristo, a igreja. Aí ele falou assim, eu vou aprender uma habilidade nova, vou aprender a tocar violão para adorar o Senhor. Voltou. O homem que estava abatido, desanimado, está lá com um sorrisão no rosto agora. Vai desanimar alguma outra vez? Vai, a gente desanima, mas a gente só precisa estar junto do rebanho. A gente fortalece um ao outro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ele ajuda. Entende a importância da gente andar em comunhão, meus irmãos? É uma palavra simples, bem fácil de entender, mas é uma palavra de vida pra gente. Eu lembro que no começo da minha caminhada eu tinha dificuldade, eu não sabia ler, não sabia fazer nada. Eu não tinha dificuldade com leitura, eu tentava ler a Bíblia e não entendia nada. O que eu fiz? Eu preciso estar em comunhão, porque eu vou aprender com quem está vivendo. Eu ficava o dia inteiro atrás desses caras. O dia inteiro sugando, perguntando como era isso, como era aquilo, quais as experiências que eles tinham, o tempo todo, porque eu me fortalecia nesse lugar. Eu não queria viver sozinho. Todas as vezes que eu me afastei, eu pensei em desistir. E é importante a gente estar perto de quem nos quer bem, de quem nos aproxima de Deus, de quem nos dá uma palavra de vida, que fala, vem cá, vamos junto, vamos brigar, vamos para cima. Pode passar, sabe? Uma outra característica da ovelha, quando ela está junto do rebanho, o que ela faz? Quando ela está bem, ela está saudável, ela produz, ela dá fruto, ela dá resultado. É assim que a ovelha vive. Quando ela está bem, ela vai dar resultado, ela vai dar fruto.
As ovelhas elas têm uma função econômica importante, sendo valiosa para diversas atividades. Produz lã, leite, carne e tem uma reprodução relativamente alta. Está falando de multiplicação. Se eu estou bem, se eu estou saudável, eu estou junto com o corpo, junto com o meu pastor, o que vai acontecer? Eu vou reproduzir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é só vidas, isso é importante, vai acontecer também. É só eu permanecer ligado na videira. Mas é frutos dignos. É largar a mentira, é largar o pecado, é largar a pornografia, é largar de olhar a mulher na rua, é largar um lugar de ficar com desentendimento dentro da sua casa. Isso são frutos dignos de arrependimento. Frutos de uma ovelha saudável, que anda junto, que pede ajuda, que levanta a mão e fala: me ajuda, por favor. É esse lugar que a ovelha vive, dando frutos. Pode passar, sabe? Pode passar. Mateus 3,8 fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que acontece? Lá em Atos 2, o contexto fala que os irmãos eles perseveraram todos os dias unânimes no templo, dividindo o pão, compartilhando, orando, vivia em comunhão o tempo todo. Qual que é o resultado da comunhão? Caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, uma ovelha saudável que vive nesse ambiente de comunhão, ela vai frutificar vidas. E o Senhor vai acrescentar vidas. É só olhar aqui, o salão está lotado hoje, glória a Deus, tem um monte de ovelha saudável aqui, em nome de Jesus. Mas o Senhor, Ele quer nos levar para um novo ambiente de submissão total. De submissão total. De total dependência. De largar a vaidade, de largar o orgulho, de pedir perdão por desentendimento que eu tenho contra meu irmão, por coisa pequena que deixa entrar no meu coração, que está me afastando do Senhor, que está me impedindo de olhar para Jesus. Quem sofre é você. Às vezes o seu irmão só está esperando você ir lá falar com ele, e você criou uma barreira achando: ele não vai me ouvir, vai responder, vai pegar. O teu papel é ir. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Arguilo, coragem, cheios do Espírito Santo. Trata, não deixa isso crescer no seu coração, porque a raiz de amargura contamina. Ela vai te contaminar, ela vai te afastar do Senhor. Perdoa 70 vezes 7. Anda mais uma milha. Pode passar, sabe? O Tiago leu esse texto hoje. A continuação dele é o qual? Frutificação. Uma semente produz 100 vezes mais, 30 vezes mais, 60 vezes mais. Se ela estiver em boa terra, coração saudável. Ovelha precisa estar saudável, precisa estar bem. Tem muitas características da ovelha que a gente podia ficar falando aqui. Muitas. Mas para ser uma palavra bem simples, objetiva, que foi a carga que o Senhor colocou no meu coração, que a gente precisa de pastor, que a gente precisa andar junto, que a gente precisa ter um comportamento dócil e pacífico, submissos, sobre a mesma missão, todo mundo olhando para Jesus, avançando, dando graças por todas as coisas, permitindo ser pastoreado. Poxa, olha para a sua vida. Eu estou melhor, a minha intimidade com Deus está melhor hoje ou pior? Se a sua intimidade com Deus está pior, meu irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje de voltar para a sua origem, que é ser ovelha. Voltar para perto do Senhor. Se posiciona. Assuma um papel de coragem, de ser ovelha do Senhor, de ficar perto do pastor. Jesus, Ele é o supremo pastor. E o Senhor está nos chamando para uma comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Pode passar, sabe? Pode passar. O texto que o Tiago leu hoje. Olha como que o Espírito Santo trabalha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O que é bom de ouvir a voz do Senhor? Porque Ele te conhece.
Ele te conhece. Se eu ouço a voz dele, eu estou em comunhão com ele. Fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Se eu tenho comunhão com ele, ele me ouve. E olha o que o 28 fala: eu lhes dou a vida eterna. Amém. Nunca perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Quem consegue tirar uma ovelha da mão do Senhor? Quem consegue? Ninguém consegue. O que eu tenho que fazer? Simplesmente ficar ali pertinho dele. Só isso. Ninguém tira desse lugar, ninguém tira da mão do Senhor. Jamais perecerá uma ovelha que se submete ao Senhor. Glória a Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei. Quem se sente perdido? O Senhor está te buscando nessa noite. Aleluia. Quem está com dúvida do seu lugar? Quem está agitado demais, não sabe para onde ir, o que está acontecendo na minha vida? Aonde eu errei que a minha vida virou de ponta cabeça? Jesus está falando, eu estou te buscando nessa noite. Jesus está falando isso para você. Simplesmente se submeta, não endureça o coração. A desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu ligarei. Quem está vivendo no pecado? Quem está quebrado, sendo escravo do pecado? Aleluia. Jesus está falando, não é o lugar da ovelha. Não aceite, não ache que é comum o que o Senhor abomina. Não ache que é normal viver no pecado, olhando para onde não deve, tocando onde não deve, fazendo o que não deve. Não agrada o coração de Deus. Mas ele fala, a quebrada eu ligarei. O Senhor está falando de levantar, de ligar, de restaurar. Amém. Qual que é o meu papel? Confessar. Verdadeiro arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. Pede perdão a Deus para ser perdoado, meu irmão. Glória. Confessa para o irmão para ser curado. Sair dessa escravidão. Apacenta-la-eis com juízo, diz o Senhor. O Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele coloca em ordem todas as coisas no seu tempo. Nada fica em desordem no reino de Deus. Deus é um Deus de ordem. Amém, meus irmãos? Amém. Então, é uma palavra simples, mas que o Senhor tem falado demais comigo. Demais. Eu e o Rafa, a gente tem conversado tanto sobre esse tema. E quanto mais eu converso, mais eu vejo que eu só dependo do Senhor. Eu preciso me colocar nesse lugar de ovelha, de dependência, de permitir ser pastoreado, não só pelos meus pastores, uns aos outros. Companheirismo, andando junto, vivendo uma vida simples. Abra o coração, permita, desfruta. É bom demais viver uma vida, sair de uma vida escrava, sem rumo, sem destino, sem ninguém que te ajuda, sem ninguém que se importa com você. Tem um monte de irmão aqui querendo te ajudar, querendo te levar para perto do Senhor. Aleluia. E aí às vezes a gente anda por um caminho isolado, solitário. Não, meus irmãos, não é isso. Não é assim que Deus quer. Amém? Amém. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Não como ovelhas que não têm pastor, desgarradas e andando cada um por seu caminho, Senhor. Não, Jesus. Nós nos apresentamos diante de Ti como ovelhas do Teu rebanho, Jesus. Tu és o supremo pastor que dá a vida pelas ovelhas, Jesus. Tu és aquele que pagou um alto preço, que renunciou a tudo, Jesus. Que renunciou a Tua glória por amor de nós, Senhor Jesus. Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor não cometeu nenhum pecado, Jesus. Nenhum dolo, nenhum engano saiu de Sua boca, Senhor.
E ainda assim o Senhor pagou um alto preço para que estivéssemos aqui, Jesus. Aleluia. Nós queremos reconhecer o nosso lugar, Jesus. Nós queremos voltar, Jesus, para a origem, Senhor. Para um lugar de dependência. Um lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído, Jesus. Nós herdamos, Senhor, esse pecado, essa independência, mas o Senhor trouxe ordem ao caos, Jesus. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, Jesus. O Senhor nos colocou uma porta para que a gente passe e tenha uma nova vida, Jesus. E é nesse lugar que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Jesus, e permitirmos ser tocados por Ti, Jesus. Nos trata, Senhor. Nos limpe, Jesus. Nos cure, Senhor. O Senhor está restaurando nessa noite pensamentos, dúvidas, o Senhor está limpando. O Senhor está restaurando medo, pecado. O Senhor está te dizendo nessa noite que Ele está te dando uma oportunidade. Ele está com o cajado te buscando ali. Ele está te dando a oportunidade. Depende de você aceitar ajuda. O Senhor quer te trazer para perto. O Senhor te coloca hoje nos ombros e se alegra, porque Ele achou a ovelha que estava perdida. Essa palavra é especificamente para você que está com dúvidas, que está perdido, que se sente isolado, sem forças para lutar sozinho. Você não está sozinho. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo que tem pastor. Tem alguém que se preocupa com a sua vida, que luta por você, que ora por você, que jejua, que se dedica. Você não está sozinho, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia.